tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo. No tema de hoje, eu vou falar, sobre uma reflexão que eu andei fazendo, a respeito da vida, Eu estou sempre refletindo e eu pensando sobre a questão de como o ser humano conduz a vida, Como cada pessoa conduz diante das circunstâncias da própria vida. Então, assim, eu tenho feito um grupo, quem acompanha, as minhas redes sociais, acabei de formar um grupo chamado Flor de Mostarda, que foi criado para trabalhar questões das perdas, como a gente vivencia, enfim. E tem sido muito interessante, nós estamos na primeira semana, Muitas do grupo já tiveram vários insights, tem sido muito legal. E durante, esse curso a gente vai vendo como cada pessoa interpreta a perda de uma forma. Recentemente também, infelizmente, um amigo muito querido perdeu a mãe, Tem menos de uma semana por essa doença bendita, o Covid. E a gente está acompanhando dentro de um grupo e tal, e a gente vai observando, como que cada pessoa reage nessa circunstância, do caso da perda específica, E eu fiquei pensando, e eu sempre gosto tô sempre refletindo, filosofando, enfim. E aí hoje eu pensei em falar sobre esse tema. E aí eu pensei em falar, eu sempre gosto de usar analogias. E usei a analogia dessa vez, para falar como o ser humano passa por essas circunstâncias, que é como se o ser humano vivesse numa grande galeria de artes e que é através do que ele vivencia dentro dessa galeria de arte que determinaria ou conduziria as suas ações durante a vida. Então, antes de eu começar a falar sobre essa minha avaliação, dessa minha interpretação, enfim, deixa aqui o meu convite, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, Marca lá no sininho para você receber os avisos do YouTube de que tem vídeo novo no canal, ok? Pois bem, então eu fiquei pensando, porque eu sempre gosto de usar analogias para explicar as coisas, que eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem do que ficar usando aqueles termos técnicos, psicanalíticos, psicológicos, E isso não vai ajudar, eu quero trazer a informação, a reflexão. Então eu fiquei pensando, e na verdade a gente sempre sabe, sempre soube, sempre estudei, sempre acreditei, que não é o fato em si que acontece, os fatos que acontecem na nossa vida, que vai determinar como é que eu vou seguir em frente. É sempre como eu interpreto aquilo que me acontece, todos os fatos que acontecem. E pensando nisso foi onde eu usei, pensei nessa analogia com uma grande galeria de artes. É como se cada fato que acontece na nossa vida, a gente tirasse um print, se fosse uma tela, uma foto, fizesse uma pintura, uma tela, uma escultura, e eu colocasse na galeria da minha vida. Então, assim, cada fato que acontece está lá na parede, e eu vou olhar para aquele quadro e vou fazer a interpretação sobre aquilo. Se foi uma coisa boa ou ruim, se eu gostei ou não gostei, eu vou sempre, como a gente faz uma galeria de arte quando você entra. Você entra numa galeria de arte e você olha para os quadros, para as esculturas, gosta ou não gosta, Por exemplo, eu, Vânia, não gosto do quadro da Mona Lisa, acho feio. Sei do grande grau de importância que tem para a cultura, as pessoas cultuam, a questão do sorriso enigmático, enfim, e toda a história que, possa ter por trás dela. Mas quando eu olho para aquele quadro, toda vez que eu olho, eu acho, é um quadro feio. Mas essa é a minha interpretação daquele quadro. Muitas pessoas olham e acham maravilhoso. Principalmente, quem é da área, especialistas, porque eles têm outros parâmetros. Mas isso vai determinar se eu quero aquele quadro para mim ou não, por exemplo. Talvez eu não queira, E na vida a gente vai fazendo assim. Então, os quadros da vida, quando aparecem, eu vou olhar para ele e vou dizer se eu gosto ou não gosto. E quando eu falo fatos da vida, são todos os fatos, Desde o nascimento de um filho, um casamento, o começo de um namoro, a compra de um carro, até a compra de um sapato, uma viagem, coisas negativas também, como a perda de um ente querido, fim de um relacionamento, um desemprego, uma doença, um sonho que não se realizou, ok? Cada fato da nossa vida foi lá, estão colocando nessa parede da nossa grande galeria da nossa vida. E quando a gente olha para aquele quadro, a gente tem uma interpretação.
Isso é bom ou ruim, isso é dolorido, isso é sofrido. Eu não quero nem mais olhar para esse quadro, né? Ou eu gostaria de rasgar esse quadro, tirar esse quadro da minha vida. Ou eu quero ficar aqui contemplando esse quadro. Esse quadro não pode sair da minha vida, eu quero agarrar para todo mundo, ninguém pegar. Né? A forma como eu vou interpretar aquele quadro é que vai gerar, conduzir, direcionar os meus comportamentos em relação a ele. Por exemplo, o nascimento de um filho. Para muitas pessoas, ai, que lindo, maravilhoso, a realização de um sonho, é lindo. Para outras pessoas é extremamente oposto. Nossa, eu não queria, não estava esperado, ou então veio de uma relação, que foi só uma ficada, ou então, infelizmente, vítima de um abuso. Enfim, não é o nascimento de um filho que determina se é bom ou ruim, mas como eu olho para aquele quadro, nascimento do meu filho, e eu interpreto. Eu posso interpretar que não era o melhor momento, ou eu posso interpretar era a melhor coisa da minha vida, era tudo que eu precisava. Eu posso interpretar como uma coisa muito difícil, porque eu não sei se eu vou dar conta de educar esse filho. Né? Eu posso entender como uma oportunidade de me desenvolver como ser humano. Eu posso interpretar aquele quadro como o fim da minha liberdade. Percebe que, como eu olho para aquele quadro, nascimento de um filho, eu posso ter várias interpretações, e a minha interpretação vai fazer com que os meus comportamentos vão direcionar os meus comportamentos. A forma como eu vou conduzir a educação do meu filho, talvez eu até negue esse nascimento, posso, desistir desse filho, doar esse filho, enfim, vai conduzir as minhas ações. Então, na vida da gente, é assim que a gente faz. Não é o quadro em si, é quando eu olho para aquele quadro, o que eu interpreto. Só que quando a gente está na galeria, normalmente nas galerias da vida, sempre tem mais pessoas passando, e cada pessoa vai ver o seu mesmo quadro seu e vai dizer de uma forma. Então, geralmente, numa galeria tem desde pessoas leigas como eu, numa galeria de arte comum, tem desde pessoas leigas como eu, que só vai olhar, gostei ou não gostei. É bonito ou é feio? Na minha interpretação. E vai ter as outras pessoas como eu, cada um vai ter a sua opinião. Mas vai ter aqueles que são especialistas, são artistas, professores, no mundo da arte. Eles com certeza vão olhar para aquele mesmo quadro, por exemplo, quando eu falei do quadro da Mona Lisa, e vão ter outros critérios para avaliar se aquilo é bom ou ruim. Talvez um quadro que eu tenha amado, ele vai dizer que é ruim. Ele vai avaliar a técnica, ele vai avaliar a comunicação, uso de cores, vai usar um monte de questionamento para ele dar a avaliação dele. Na nossa vida, a mesma coisa. Então, quando eu vou lá, boto a foto de nascimento de um filho, por exemplo, eu vou ter a minha interpretação. Vem outras pessoas e vão olhar, que são leigas, amigos e tal, e vão olhar para esse meu nascimento do meu filho e vão ter a interpretação deles. Uns vão falar, nossa, que maravilha, nasceu um filho, ai, que coisa de bom, tudo maravilhoso, ai, que bom, E vai ter outros que falam, meu, que loucura que você foi fazer, como assim, nasceu um filho, agora você não vai poder mais viajar, nossa, agora você vai ver, você perdeu sua liberdade, Eu posso simplesmente deixar, não ouvir nada do que essas pessoas e continuar com a minha interpretação a respeito daquele quadro, ou eu passo a ouvir alguma coisa do que disseram, eu concorde e eu mude a minha forma de ver aquela situação. Por exemplo, eu tenho medo se eu não vou ser uma boa mãe. E alguém vem e fala, nossa, você tem tudo para ser uma mãe. Ah, não se preocupa, o filho vai conduzindo a gente vai sabendo lidar. Pode ser que eu acredite no que essa pessoa disse e eu vou relaxar e vou acreditar que eu posso ser uma boa mãe, ok? E às vezes eu vou ter que procurar a opinião de um profissional, No caso, do nascimento do filho, quem seriam os especialistas, Pediatras, psicólogos, professores, Pessoas que estudam o desenvolvimento humano, E aí ele vai trazer algumas questões técnicas que vai fazer com que eu mude ou não a minha opinião a respeito do que eu estou vendo naquele quadro, Então, assim, a vida da gente, de novo, reforçando, é como se estivéssemos na grande galeria, eu tenho um quadro, e não é o quadro em si, não é o que acontece na minha vida que vai conduzir as minhas ações, é como eu avalio aquele quadro. Só que a minha avaliação, ela pode mudar, e isso é o mais maravilhoso. Não é porque eu acho que é bom ou ruim, que eu tenho que levar essa opinião ao resto da minha vida. Eu posso, em algum momento da minha vida, ouvir a opinião
né, de um leigo ou opinião de um especialista e mudar a minha opinião a respeito, né? E isso faz com que eu mude totalmente a minha forma de relacionar com aquele quadro. Então, se antes ele era um quadro negativo, ele passa a ser positivo, ou o contrário, né? E isso é o mais maravilhoso. A gente não é fadado àquele mesmo pensamento, a gente pode mudar. E essa é a base de qualquer tratamento que a gente vai fazer, pensando em psicoterapia, essa a base de um trabalho de psicoterapia. É ajudar a pessoa a olhar para aqueles quadros da vida dela de uma forma que ela tem uma interpretação que vai ajudar ela a tomar as ações e decisões dos comportamentos dela em relação à vida dela de uma forma mais assertiva, o que faz com que ela se sinta mais feliz, né? Que ela faça escolhas que sejam mais atentas à felicidade dela, a que ela consiga discernir quais são a opinião do outro que vale a pena ouvir ou não. Quais são as minhas opiniões, baseado em que eu tenho essa opinião de repente, que eu não poderia ser uma boa mãe? É real essa minha opinião? Será que não está baseada numa baixa estima minha? Ou, sei lá, né, porque alguém disse isso? Né? No processo de terapia, a gente ajuda os nossos clientes a observar por que ele chegou àquela conclusão a respeito daquele quadro, que normalmente é o que o cliente traz. Ele pega, é como se ele pegasse tirasse da parede aquele quadro dele, né? Põe debaixo do braço, traz para a terapia e traga, olha, hoje eu quero falar desse quadro. Ah, o meu relacionamento. E meu relacionamento é assim. É bom, ruim, não é, não. E no processo de terapia, quando estamos juntos analisando, ajudando o cliente a analisar aquele quadro que ele trouxe, ele vai vendo o que ele precisa mudar, o que ele não deve mudar, o que vale a pena, o que não vale a pena em relação àquele quadro. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Né? Se faz sentido, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, né, sobre essa analogia, né? Porque a mensagem principal que eu quero passar é, gente, nunca é o que te acontece que influencia a sua vida. Nem como que acontece, e sim como você interpreta. A gente pode perceber em fatos, quando existe, em geral, uma catástrofe, uma enchente, que várias pessoas perderam a casa, perderam entes queridos. Cada pessoa vai olhar para aquele quadro da vida dela e vai ter uma interpretação. Hoje, mundialmente, a gente tem um quadro que chama Covid-19. Cada pessoa está olhando para aquele quadro e tendo uma interpretação do que isso significa na vida dela. Se foi um quadro que vai trazer oportunidades, trouxe reflexão, ele trouxe perdas, ele ajudou, ele atrapalhou. Cada pessoa vai interpretar. O Covid é o mesmo, mas cada pessoa vai ter uma interpretação dele e cada pessoa reage a ele de uma forma. Uns com medo, outros em estado de negação, ignorando totalmente, uns tomando precauções, outros, né, aqueles que têm muito medo, acabam, né, tomando todas as medidas, às vezes até um pouco exagerado, se o medo for muito exagerado, né, para se prevenir, né, passa até quase deixar de viver para se prevenir. Outros, numa maneira mais, vamos dizer, normal ou mais equilibrada, ele vai tomar medidas de segurança, mas assim mesmo vai procurar formas alternativas de continuar vivendo de forma que se proteja. E outros vai entrar no estado de negação, vai dizer que isso não existe, que isso é bobeira, que, né? E ele vai agir como? Ele vai agir não se cuidando, né? Não, né? Se aglomerando, fazendo todas as ações normalmente, criticando as outras pessoas. Percebe que não é o quadro Covid, é como cada pessoa olha para aquele quadro na tela? E então é isso que quero deixar para você como recado. Preste atenção como você se relaciona aos quadros da vida, aos fatos que aconteceram na sua vida. É isso que vai conduzir o seu julgamento e suas ações. E elas é que vai te levar, ou não, para um equilíbrio e felicidade. Se você acha que as ações, né, o que você tem tido, os comportamentos que você tem tido, não estão sendo saudáveis para a sua vida, provavelmente porque as interpretações que você vem fazendo dos quadros da sua vida não estejam adequadas. E nessa hora você busca o quê? Ou a ajuda de amigos ou de um especialista. Nesse caso, né, nós psicólogos, né, para ajudar você nesse processo de reinterpretar a sua opinião sobre os quadros da sua vida. Volto a dizer aqui, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um likezinho aqui para que o YouTube entregue para mais pessoas.
Se você gostou, né, também não é inscrito no canal, se inscreva para você ver os outros vídeos que eu vou fazer, além de ajudar-me, né? E se inscreva. Mais ainda, se você acha que a mensagem de hoje, pensando nesse panorama do Covid e de tantas circunstâncias difíceis que estamos passando, se você acha que o vídeo de hoje pode trazer algum alento, alguma ajuda a alguém querido, compartilhe esse vídeo, tá? E, sobretudo, deixe a sua opinião a respeito, ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo insight, ou seja, até o próximo vídeo. Beijo!